Muita gente que já zombou da fé cristã e das coisas de Deus sempre me perguntam: será que eu cometi o pecado imperdoável de blasfemar contra o Espírito Santo? Por dizer que não acredito no dom de línguas que eu vejo em muitos lugares, dizem que eu cometo o pecado imperdoável da blasfêmia contra o Espírito Santo. Porque eu critico manifestações esdrúxulas como unção do riso, correr no culto, que é a unção do 100 Bolt. Porque eu não consigo acreditar que alguém que imita uma águia durante um culto, que perde o controle durante o culto a ponto de cair no chão e ser humilhada, sim, pois elas perdem o controle e aí alguém vem para cobrir as partes íntimas que ficam expostas. Por não crer que uma coisa dessa que nos leva a sermos humilhados e por tudo isso que eu citei, muitos dizem que eu estou blasfemando contra o Espírito Santo. Mas o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? Curta, comente, se inscreva e bora para mais um vídeo. Gente, eu tenho aqui no meu canal um vídeo em que eu falo que o dom de línguas visto nas igrejas hoje em muitos lugares não é o dom de línguas bíblico. O dom de línguas bíblico é uma capacidade sobrenatural para falar idiomas. Mas, simplesmente por duvidar de que as manifestações que nós vemos em muitos lugares sejam do Espírito Santo, é comum que pessoas como eu sejam acusadas de cometer a blasfêmia contra o Espírito Santo. Eu fiz outro vídeo aqui também no meu canal falando sobre Kenneth Hagin. Dentre os vários problemas que Hagin trouxe à igreja, ele também influenciou muita gente para fazer parecer, sabe, que a obra do Espírito Santo é nos tornar idiotas. Rolar descontroladamente, rir descontroladamente, imitar animais, enfim. Eu definitivamente não creio que isso seja a obra do Espírito Santo. Como eu expliquei no vídeo sobre o Hagin, não há isso na Bíblia. Pelo contrário, o fruto do Espírito, como descrito em Gálatas 5:22, é domínio próprio. Em Joel, foi profetizado que o Espírito Santo viria e o povo rolaria no chão como louco. Correria no culto? Não. O povo profetizaria, os jovens iriam ter visões. Jesus explicou qual era o propósito do revestimento do Espírito Santo ao nos revestir com poder. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Tá vendo? O propósito, tudo que Deus faz tem um propósito. O Espírito Santo não é uma energia para lhe trazer arrepio, nem lhe prover entretenimento na igreja, transformando a congregação num show de stand-up, onde todo mundo cai na unção do riso. Ora, por tudo isso, eu não creio que estas manifestações sejam de fato do Espírito de Deus. Veja, eu não estou duvidando do Espírito de Deus, eu estou duvidando do Espírito do homem. Porque muita gente diz isso, você duvida do Espírito de Deus. Não. Do Espírito de Deus eu não duvido, eu duvido do Espírito humano. Então, minha consciência, à luz da interpretação que eu faço da Bíblia, me diz que isso é obra da carne, fruto do Espírito humano, e não do Espírito divino. Tá ok. E aí, nessa hora, aqueles que creem que eu estou errado, que essas manifestações são de Deus, eles dizem o seguinte: você está blasfemando contra o Espírito Santo. Ora, mesmo se eu estivesse errado, eu não estou não, mesmo se eu estivesse errado, eu não estaria cometendo o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo. Eu estaria sim, obviamente, errando, mas o erro não seria a blasfêmia contra o Espírito. Então, o que seria a blasfêmia contra o Espírito Santo? É atribuir conscientemente a demônios algo que você sabe que é de Deus. Vejamos o texto e o contexto que trata desse assunto. Jesus havia feito um milagre notório. Um rapaz possesso, que era cego e mudo, foi liberto e curado por Cristo Jesus. Nessa hora, os fariseus alegaram que a obra de Jesus era feita pelo poder de Satanás. Ora, não apenas este, os fariseus viram vários outros milagres de Jesus, paralítico andar, cego de nascença, voltando a ver, enfim. Eles tinham consciência plena de que aquilo era obra de Deus, mas por inveja, pela dureza do coração deles, pela maldade de seus corações, eles diziam conscientemente, sabendo que estavam mentindo, que aquilo era obra do diabo. Diante disso, então Jesus retruca: se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isso perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Vejamos outro texto que reforça essa ideia de que nem toda blasfêmia é pecado imperdoável, de que a blasfêmia imperdoável, chamada de blasfêmia contra o Espírito Santo, é esta: saber que algo
é de Deus, que é o dedo de Deus, do Espírito Santo agindo, mas alegar que é do diabo. E o texto que corrobora isso está lá em Mateus 27, que narra a blasfêmia do povo contra Jesus e que Jesus perdoou essa blasfêmia. Lá em Mateus 27, enquanto Jesus estava na cruz, o texto bíblico declara que as pessoas iam passando, os que iam passando, blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: ó tu que destróis o santuário e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo se és o Filho de Deus e desce da cruz. Ou seja, tá vendo? O povo aqui não acreditava que Jesus era o Messias. Se tu és mesmo o Filho de Deus, então desce daí. Você não é nada, você é um charlatão. Porque se você fosse, você desceria daí, se salvaria todo mundo. Então, tá vendo? O povo blasfemava, mas Jesus fez o que com aquele povo? Vocês cometeram o pecado imperdoável. Vocês blasfemaram contra o Espírito. Não! Jesus retrucou: perdoa-os, pois eles não sabem o que fazem. Foi pecado de blasfêmia, zombar de Jesus, mas não foi a blasfêmia contra o Espírito, pois o povo não tinha consciência do que fazia, não se dava conta de que ali estava o Messias. Então, um dia você zombou da fé cristã, você tirou sarro das coisas de Deus, mas um dia você se converteu. E como Pedro, que um dia ele caiu em si, sua consciência que estava morta foi despertada e você passou a notar que aquilo que você havia feito, a zombaria, que aquilo foi pecaminoso. Você é como aquele povo embaixo da cruz, que blasfemava, ou seja, que pecava sim, mas sem uma consciência plena do que você fazia. Assim como aquele povo não acreditava que ali estava Jesus, o Messias. Era pecado porque, diante de tudo que Jesus fez, eles deveriam sim ter consciência de que ali estava o Messias. Mas, pelo seu próprio pecado, eles não tinham consciência disso, por conta de seu próprio coração endurecido. E aí então Jesus diz: eles não sabem o que fazem. Por isso, houve perdão para eles. Já os fariseus sabiam o que faziam. Eles tinham consciência plena de que aquilo era obra de Deus e mesmo assim eles mentiram, atribuindo a demônios. Ora, o mesmo se dá conosco, com aquelas pessoas que não acreditam que o charaba canta, e aqui eu não estou falando nem de maneira pejorativa, não é o meu desejo, simplesmente para retratar como que é conhecido de maneira popular ainda, né? Então, ora, o mesmo se dá conosco, com a gente que não acredita que o charaba canta e essas manifestações sejam de Deus. Eu tenho certeza de que elas não são. Mas vamos supor que eu estou errado. Você acredita que eu estou errado. Mas na minha consciência, essas manifestações não são de Deus. Então, se eu estou errado, eu estou pecando, eu estou errando. Mas não como os fariseus, porque eles sabiam, eles acreditavam, eles sabiam que aquilo ali era a obra de Deus, mas eles mentiram. Eu não. A minha consciência, quando eu olho aquilo ali, eu falo: isso aí não é de Deus. Eu não consigo crer que aquilo ali é de Deus. Então, se eu estiver errado, eu cometo o mesmo pecado do povo à beira da cruz, que não cria que ali estava o Messias. Assim como eu não creio que essas manifestações são do Espírito Santo. Mas a questão é esta: eu creio mesmo que Deus não está nisso. De qualquer forma, como as pessoas sempre me alertam, né? Pastor, você tem que tomar cuidado para não cometer o pecado da blasfêmia. Vocês também. Afinal, se atribuir a demônios o que é de Deus é pecado, e atribuir a Deus o que é coisa da sua cabeça. Se o que vocês estão fazendo é pura obra humana, vocês também vão prestar conta diante de Deus. Eu já cansei, sabe, de ouvir relato de pessoas, de irmãos que vieram de outras igrejas, falando sobre as profecias que eles receberam, mas profecias que nunca se cumpriram. Se é pecado dizer que algo é humano, quando na realidade é algo divino, também é pecado. Falar em nome de Deus o que Deus não mandou falar. Dizer que algo é de Deus, sendo que na realidade é algo que procede do seu coração humano. No Antigo Testamento, Deus havia ordenado que se um profeta profetizasse em nome de Baal, ele seria morto. Mas se um profeta profetizasse de sua própria cabeça o que Deus não mandou dizer, ele também seria morto. Então, por exemplo, falar assim, ó, eu vim aqui em nome de Baal, seria morto. Mas se ele dissesse assim, ó, não, eu vim aqui em nome de Jesus, em nome de Deus, e aí então ele dissesse o que Deus não mandou falar, não interessava. Mesmo que você não estivesse usando o nome de Baal, você está usando o nome de Deus. Pelo contrário, é até pior, né? Está usando o nome de Deus ainda para mentir, né? Por isso, o texto declara assim: porém, o profeta que presumir de falar alguma palavra em meu nome, que eu lhe não mandei falar, ou o que falar em nome de outros deuses, esse será morto. Esse profeta será morto. Gente, a quantidade de pessoas que se levantam e dizem: assim diz o Senhor, mas não tem nada de Senhor falando ali, é grande, é grande. De acordo com a Bíblia, você que fica mentindo em nome de Deus, você está blasfemando o nome de Deus. Tome cuidado.
você está trazendo maldição sobre a sua vida e sobre a sua casa. Mas o que você acha? Deixa aqui o seu comentário sobre o que você acha que é blasfêmia contra o Espírito Santo. E mais, você acha que quem duvida, não acredita que unção do riso, o que mais, vai, a unção do Thundercat, vocês nem lembram que é Thundercat, eu tô ficando velho, né? Enfim, essas unções aí, você acha que não? Eu não acho que isso é de Deus, eu não acho. O que você acha? É de Deus ou não é? Pode deixar o seu comentário aqui, espero vocês até o próximo vídeo, Deus abençoe.